Shalom, shalom a todos, gente. Shalom, Mayra e aos demais. Gente, nós falamos ontem, né, sobre essa estrutura de Edom, né? A questão do orgulho, da soberba, né? Então, começamos a falar, né, sobre essa estrutura e vamos continuar, né? Shalom, Silvonete. Abram as vossas Bíblias em Números capítulo 20, gente. Números capítulo 20 até o 21. Vamos lá. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: Assim diz teu irmão Israel: Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito. E nós no Egito habitamos muito tempo. E como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz. E mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra? Não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a pé. Porém, ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então, essa menção de Edom aqui, nós observamos Moisés, né? Saindo do Êxodo, e aí ele querendo passar, querendo trilhar um caminho. E Edom disse, né? Não passará pela minha terra. E aí nós observamos, né, o contexto todo, as menções, observamos também, né, toda a estrutura aqui que venhamos a entender o Senhor fazendo algo, né, e com que o povo, né, pudesse aqui trilhar esse caminho. E aqui observamos características, né, ligadas à terra de Edom, o qual um povo se tornou impaciente. Repito, o povo se tornou impaciente. A gente observa aqui essa impaciência e diante dos seus lugares. Então, o hedonismo, o Edom, a estrutura de Edom é o ambiente do orgulho, em que nós precisamos vencer. São características movidas desde o início, o qual atrelou, né, a este povo a dureza de coração, como vocês viram no texto que nós lemos, em que o povo estava, né, beirando essas terras. E também, além do povo, com seu orgulho, infectava também Israel com esse orgulho. A dureza de coração. A atmosfera de Edom é essa. Então, a frequência de Edom faz com que a nossa alma tenha, né, fastios, seja seca, seja uma alma magoada, uma alma cansada, uma alma que rejeita, uma alma que não tem valor. É uma estrutura em que há rejeição. Quando o povo no Egito rejeitou também
o pão, o maná. E aí acabamos alinhando e vendo que o orgulho faz com que nós venhamos rejeitar o que vem do eterno e dizermos que o que vem do eterno é desprezível. Entendam, o orgulho aqui, ele sustenta algo. O Senhor dava maná todos os dias, dava provisão, o Senhor estava levando aquele povo a uma liberdade. O Senhor estava tirando eles da escravidão. Estava tratando o caráter daquele povo. Entendam, todo um processo de Deus, onde ele trata os seus filhos. E agora eu volto para nós. Quando o Senhor está nesses processos de libertação, tratando conosco, faz com que em um momento nós venhamos nos deparar com Edom. E a primeira coisa que acontece aqui, nós começamos a ficar impacientes. Até com que o que Deus está fazendo, porque não está ao nosso controle. Há situações que não estão no nosso controle. É quando o Senhor quer que nós venhamos entrar a um nível de fé e a gente não entende, porque a gente está acostumado com a mesma rotina, o mesmo trabalho, a mesma dinâmica, tudo. Então nós vivemos no automático. Quando o Senhor faz uma mexida, a gente fica impaciente. Porque nós ficamos impacientes com o processo de Deus na nossa vida. Ficamos impacientes contra Deus, assim como esse povo ficou irado. E assim como o povo de Deus ficou irado, desacreditado de Moisés. E aqui vem, em que atualmente essa frequência faz com que as pessoas fiquem iradas com o seu líder espiritual. Ficar irado com o presidente de uma empresa, né? O líder de uma, né, de um segmento empresarial. Olha só. Deixa eu abrir aqui outro texto aqui, tá? O verso, acho que é o 14 e o 15 agora. Ó, enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom. Aliás, eu vou pro capítulo 21. Eu vou descer um pouquinho aqui, gente. Só um minuto. Vou descer um pouquinho. Vou ler essa parte, não. Vou ler mais um pouco abaixo agora. Ó, capítulo 21. Observa bem. Verso 4 aqui. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente, o que nós estávamos falando, né? No caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou ao povo, disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente. Se olhava para a de bronze e sarava. Então, gente,
Esse texto fala o que nós havíamos falado, né? A impaciência com os processos. Queremos encurtar, queremos sempre acelerar algo que o Senhor quer ensinar. E rodear Edom, estar perto de quem se move em Edom, faz com que essa impaciência seja em nós, né? Só está guardada. Nós vamos vomitar. Quando nós falamos de certos lugares, biblicamente, ambientes, características, o hedonismo é o ambiente do orgulho. E era uma das coisas que eles precisavam vencer. É uma das coisas que nós precisamos vencer na nossa caminhada. O que mais se atrela aqui é dureza de coração, gente. Quando ficavam perto, ficavam com o coração duro, orgulhosos. Porque o orgulho se move na dureza de coração. Então, a nossa alma tem fastio. A nossa alma está magoada. A alma está cansada. A alma está rejeitando. A alma não tem mais valor. Eu rejeito o pão. Eu rejeito o maná. Tudo que vem do Senhor é desprezível. Todos os dias o Senhor dando provisão. O Senhor levando as pessoas à liberdade. Tirando eles da terra da escravidão. Gente, são os nossos propósitos. São as nossas libertações. São os nossos desertos. Desertos sejam geracionais ou nós mesmos que caminhamos certos ambientes. O Senhor quer tratar o nosso caráter como quis tratar o tempo todo o caráter daquele povo. Entenda. Todo o processo de libertação é Deus tratando com nós, filhos. E todas as vezes que nós nos deparamos com Edom, a primeira coisa que eu repito é ficar impaciente. Ficar impaciente. A pessoa fica na atmosfera de Edom, fica insatisfeito. O estado de vida é insatisfação. Eu só olho para coisas ruins. Eu só entendo do que é ruim. Eu tenho uma constante insatisfação. Por quê? Estou debaixo dessa atmosfera. Estou sendo atacado. São sinais desse ataque. A obra de Edom faz com que nós venhamos passar a rejeitar o que Deus está fazendo. E é uma característica comum de quem está insatisfeito. Acabamos não vendo os milagres de Deus, tudo que Deus está operando, tudo que Deus está fazendo, e tudo que está sendo gerado não presta. No fundo, no fundo. Observe qual foi a última vez que você analisou isso. Porque a nossa alma não gosta de processos. Muitos de vocês já pararam muitos processos. Porque a alma não gosta. A alma, ela grita. Porque ela quer coisas rápidas. Então, dentro de nós grita algo. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado desse estilo de vida. Eu estou cansado. E a alma começa a rejeitar nesse tempo agora. O quê? O processo que Deus está fazendo. Porque eu quero do meu jeito. Eu quero do meu jeito.
o verso 1 e o verso 1 em diante do capítulo 21 aqui de Números, ó. Ouvindo o cananeu, rei de Arate, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles as suas cidades. E aquele lugar se chamou Orma. Descendo esse texto, observamos que há uma primeira vez que Deus manda fazer uma imagem. E aqui como um símbolo profético de algo. Porque várias vezes o povo pecou, várias vezes errou. Esse texto que eu li, o último agora, é um exemplo do povo querendo voltar. Mas o Senhor nunca pediu para eles fazerem nada. O Senhor nunca disse: olha esse desenho. A murmuração fez com que as serpentes fossem liberadas. Então, todas as vezes que eles começavam a murmurar, as serpentes venenosas entravam no meio deles. Um sinal aqui, profético. Quantas das vezes nós estamos murmurando, não fora, mas dentro de nós? Nós abrimos a porta para que as serpentes entrem. Serpentes abrasadoras. Gente, não é contra mim. Não é contra a tua igreja. É, na verdade, contra o próprio Eterno. Porque é Ele quem alinha os propósitos. É o Espírito Santo quem conduz. Todas as vezes que profeticamente nós começamos a ver serpentes no meio do povo, biblicamente aqui, a primeira intenção aqui nós observamos a murmuração aqui no meio. Então, almas ligadas a Edom estão ligadas também com a murmuração, a desconfiança, a incredulidade. Porque a murmuração gera pessoas insatisfeitas com Deus. E elas vieram, e o Senhor diz: pega uma serpente de bronze, pendura numa haste. O Senhor estava ensinando algo ali. Sabiam que estava? Não era para criar uma imagem, né? Assim, era um anúncio profético. E parece ser, né, algo irreal, algo que não faz sentido. Mas a serpente de bronze estava dando símbolo para Jesus. Porque ele, quando foi para a cruz, ele se tornou maldição. Então ali era Cristo pendurado na cruz profeticamente. Todo o pecado da humanidade, serpentes, estava sobre ele. E ele não pecou. Mas ele se tornou pecado por nós. Aquela imagem era Yeshua com os nossos pecados, com o nosso orgulho, com a nossa característica caída, a natureza caída. Todas as vezes, em relação às pessoas, quando olhava para aquela imagem, observa-se aqui realmente. O que eu quero que você entenda, que todas as vezes que eu me alinho para entender isso, e a obra do orgulho, eu preciso levantar lembranças. Aquela serpente de bronze era uma lembrança. A cruz é uma lembrança, é uma memória. Memórias são ativações que nos faz lembrar.
quando nós passamos por algumas coisas. Por isso, os processos são necessários, especialmente os que mais doem. Porque, caso contrário, senão a alma fica insatisfeita, inquieta. E por isso que nós precisamos focar, olhar, lembrar, igual o povo lembrava, né? De Neustanley. O Senhor tem nos guardado, o Senhor, né, tem cuidado da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa economia. Só precisamos confiar. Até quando estaremos insatisfeitos com Deus? Até quando acharemos que Deus é injusto? Porque algo nos aconteceu. Porque essa é a memória de murmuração que todas as vezes alguém era mordido lá. Era para olhar e se lembrar. Vocês estão sendo mordidos porque murmuraram. Estão sendo infectados com esse veneno. Atacados com esse veneno. Pela murmuração, pelo orgulho, pela insatisfação. Que são pontos que nos mais afasta de Deus. É o orgulho, gente. O orgulho rapidinho faz você sair de igreja, faz você é, é, atacar pessoas. O orgulho é violento. O orgulho nos afasta de Deus. É o orgulho que nos afasta da intimidade de Deus, gente. Porque toda obra de orgulho, ela se move na desconfiança. Eu desconfio. A estrutura de Edom está ligada com o humanismo. E o que é o humanismo? É quando o homem é o centro de tudo. É o centro. Era o que acontecia da mesma forma no Egito. O faraó era o centro ali. Aí o Senhor diz: pragas. Para acontecer o quê? Quebrar o orgulho. Egito está atrelado com orgulho. Está atrelado com o poder do homem, a intelectualidade do homem. Analisem as pragas. O Senhor manda uma praga, os magos manipulam e dizem: olha, nós conseguimos. Manda mais uma praga, os magos, nós fizemos. Olha aqui o poder da alma. Olha aqui o poder da latente da alma. Olha aqui a manipulação. A base do orgulho, a base da rebelião, a base da independência, a base da desobediência. Nós precisamos nos desligar dessa obra. É esse o ponto, está atrelado também, né, a questão também do existencialismo, que está ligado com a obra de Edom. É quando eu dou ênfase no individual, eu dou importância à minha vontade, aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, tudo é o eu que atrela ao humanismo. Eu sou o patrão da minha vida. Eu não tenho referência. Gente, é um problema muito sério. Qual é a sua referência? Muitos de nós não tivemos referência. Ah, qual referência? Paterna. Não tivemos. Nos tornamos, sem entender, rebeldes, desobedientes. Rebelião. Porque não tínhamos uma referência de um pai.
Porque o Pai faz com que nós venhamos olhar. Lembra da serpente? Eu olho. Memória. É quando eu memorizo aqui Jesus na cruz. Memória. É quando eu, na ceia, memória. É o que Jesus quis dizer o tempo todo. Em memória. Se eu não olho para alguém para imitá-lo, eu apenas sou o foco da perfeição. Vocês compreendem isso, gente? Se eu não estou olhando para ninguém, se eu não estou imitando ninguém, é o que Paulo mais ensinou. Meus filhos. Significa que eu também sou o primeiro. Eu não tenho ninguém. E aí complica nos relacionamentos. Porque eu não consigo me relacionar. Porque os relacionamentos são para que eu venha me diminuir. Eu tenha que me humilhar. Eu não tenho razão em todas as coisas. Porque eu tenho que pensar num todo. Então eu tenho que, às vezes, né, ou a maioria das vezes, baixar um pouco para me nivelar, para entender o que? O grupo. E o que é o grupo? É o corpo de Cristo. Quando eu não entendo isso, dá problema, porque eu começo a colocar o eu na frente. E aí eu entro no existencialismo, no humanismo, no hedonismo, quando eu penso que o importante sou eu. O importante é eu ser feliz, é eu estar bem, é que eu vá bem. O resto que se exploda, porque eu não tenho ponto de referência. Quem chega perto de mim, eu me sinto insatisfeito. Lembra de Edom? Não passa aqui perto de mim. É quando também eu não vejo isso em Deus, como meu pai, ou como meu pai biológico. É como não vejo em minha mãe, não vejo em nenhum líder espiritual, não vejo em Jesus, não vejo em Espírito Santo, não vejo em nada. Eu não tenho nada como ponto de referência, porque eu sou o ponto de referência. E todas as pessoas precisam olhar para mim, elas precisam me imitar. Eu sou o ponto de imitação para todo mundo. No cristianismo, o ponto de imitação é Yeshua. E nós precisamos imitar ele. E aqueles que estão iguais, se movendo na mesma dinâmica. Quando eu não entendo isso, eu entro no humanismo, porque eu quero que todo mundo olhe para mim. E se as pessoas não estiverem iguais a mim, estão erradas. Eu preciso entender. Eu preciso destruir, renunciar essa vontade extrema do individualismo. Sabe o que entra aqui? Atrelado ao orgulho? Prepotência, né, gente? Você sabia que tem pessoas que são as mais orgulhosas, narcisistas, e elas não enxergam? Elas não conseguem enxergar. Elas não percebem que o problema são elas, mas elas acham que são as pessoas. Nós vamos achar sempre que as pessoas são arrogantes, que as pessoas são orgulhosas, que as pessoas nos machucaram, que as pessoas fizeram tudo contra nós. Será que todas as pessoas estão erradas e você está certo? Ou o contrário? Todo mundo se afasta de você? Quem está errado? Será que nesse teste de amostragem
Realmente todo mundo está errado? Ou há uma contaminação de orgulho aqui, que está passando despercebido? Se nós formos olhar de forma detalhada, se formos dizer, Espírito Santo, mostra tudo agora, por mais que doa em mim, mostra tudo. Foca em mim, Espírito Santo, foca em mim. A gente vai ver que nós somos orgulhosos e que todo mundo se afasta da gente, pelo que a gente fala, pelo que a gente escreve, pelo que a gente é. Orgulhosos, soberbos. Nós afastamos. Porque alguém se expõe a minha imagem, alguém veio me confrontar. Então, tudo aquilo que confronta a minha imagem, tudo aquilo que me confronta, tudo aquilo que faz com que a minha imagem não seja plena, ou que alguém venha me envergonhar em um grupo de WhatsApp, ou numa live, ou numa mensagem. Nossa, não pode. As pessoas têm que me mimar. Eu sou conhecedor, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Não pode manchar a minha imagem. Eu vou destruir você. Porque eu vou sempre preservar a minha imagem. É dom. Ninguém chega perto de mim. Orgulho, arrogância, necessidade de existência, até o próprio medo é orgulho. Vocês sabiam? Vocês sabiam que a timidez é um tipo de orgulho? Ah, eu sou tímido. É orgulhoso. Você sabia? Você sabia o porquê a Bíblia fala porque os tímidos não herdarão o reino dos céus? Porque é uma capacidade que eu vou me autopreservar. Muitos aqui vão dizer, né? Aquela coisa, não sei e tal. Vão pegar, né, o símbolo de Moisés. Minha língua é pesada. Eu não quero expor a minha imagem. Se eu errar, o que as pessoas vão dizer de mim? Se eu der uma mancada aqui, ou se eu falar uma coisa errada, e se eu falar o que não deve, o que as pessoas vão falar de mim? Será que as pessoas vão rir de mim? Vão me julgar? Vão me analisar? Se eu tiver errado? E aí, eu não quero assumir essa responsabilidade também, né? Essas pessoas não são arrogantes. Elas são tímidas. Ou seja, é uma dinâmica de orgulho. Porque a timidez é a outra face do orgulho. É uma das faces do orgulho. É o extremo, né? A arrogância, né? Aquela coisa toda arrogante, né? E a timidez é o contrário. Não há um equilíbrio. E a timidez faz com que eu entre aonde? Na melancolia, na inferioridade, e chega no suicídio. E aí acontece o quê? Eu me mato. É uma característica do orgulho. Na arrogância, eu posso tudo.
Eu não tô nem aí para nada. Eu sou o cara, né? Eu conheço tudo. E aí, nessa arrogância, nesse orgulho, nessa prepotência, lembra de Edom? Se passar por aqui, espada. Se Israel ficar aqui pertinho, espada. Eu mato. O lado da arrogância. E aí vem o lado da inferioridade, né? Da timidez. Por isso que às vezes, gente, muitas das coisas a gente não entende ainda, que nós fazemos tantas das coisas e ainda não conseguimos. Porque nós não conseguimos nos renunciar. Porque nós não conseguimos, não queremos abrir mão. O tímido não se humilha. É, também, Maria Rita, é isso mesmo. Porque nós precisamos, aqui, gente, abrir mão. Eu preciso perdoar. Eu preciso deixar ir. Eu preciso morrer em Cristo para viver nele. Então, é o tanto que eu me prostro, é um tanto que eu me dobro, é o quanto eu me humilho, é o quanto eu deixo de ser eu mesmo. E aí eu passo a ser Yeshua. É o que a Bíblia fala, imagem e semelhança. É o segredo. Gente, nós estamos chegando em Purim. Já é dia 2. Não sei se vocês sabem, mas nós fazemos um jejum de 3 dias, né? Alguns de vocês que já estão já se aprontando, né? Eu já estou movendo esse aprontar, porque é um tempo de quebra de decretos de morte para decreto de vida. Estamos chegando nesse tempo. Já é dia 2. Hoje já são 25 do ano de 26, né? Então, do dia 2 ao dia 4 haverá um jejum de 3 dias, apenas de água. E aqueles que buscam, né, fervorosamente as mudanças de decreto adentram nesse tempo, entendem esse tempo, que precisam tocar o cetro do rei. Como da mesma forma já estamos chegando em um tempo atrelado à Páscoa. Lembram da festa anual de Ano Novo? Já estamos chegando. O que nós estamos nos aprontando já? Porque é quando nesse tempo também o Eterno está quebrando o poder do eu, do ego, do egocentrismo, de Edom. E é preciso chacoalhar você para você entender. Porque enquanto a sua vontade estiver ativa, a vontade do Eterno não vai operar. Enquanto a alma animal vive nessa busca primitiva de sobrevivência, né? Natureza caída, nós não conseguimos viver no Senhor. Por isso, gente, está passando por algo tão difícil na sua vida que você nem esperava? Morra para viver. Porque se você morrer, você viverá. Se você perder, você ganhará. Gente, é uma das coisas, né, que só através de Jesus nós entendemos isso. E é por isso que nós precisamos destruir a natureza da timidez. Precisamos arrancar também isso de dentro de nós.
A timidez, ela é vencida com paternidade. É ela quem arranca esse mal de dentro de uma criança, que é tímida, que cresceu tímida, e que cresceu dentro desse processo. Por isso que essa criança precisa morrer. E a timidez tem que ser arrancada. Então, característica do orgulho, ele se move também num relativismo atrelado ao Edom. Ou seja, é uma ausência do absoluto. Então, não existe verdade absoluta. Em que toda verdade, ela é verdade, até que a minha verdade se torne mais verdade do que a verdade. Falei tanto, né, gente? Mas é mais ou menos assim mesmo. Ou seja, a minha verdade é minha. Mas num dia que você mostrar a sua verdade, ela é mais verdade do que a minha. E aí a minha verdade, ela acabou. Gente, isso é terrível, porque vai de encontro com o evangelho. Porque a verdade aqui não é minha nem é sua. A verdade é Jesus. Ele mesmo diz: Eu sou a verdade. E não existe nenhuma outra verdade que venha sobrepor. Só isso quebra essa obra do relativismo. Porque só Yeshua tem a própria verdade. Ele é. Não é que eu tenha a minha verdade, você tenha a sua verdade. Entende que isso afeta a igreja? Cada um tem a sua verdade, cada um defende a sua verdade. Vocês nunca observaram isso? E que a tua verdade ou a minha verdade, ou seja, também, a minha verdade pode não ser a sua verdade, e a sua verdade não pode ser a minha verdade. Então, cada um caminha de um jeito. Da mesma forma, isso é algo satânico. É a mesma dinâmica que é pregado nas questões de tolerâncias LGBTs. Então eu tenho que respeitar a opinião dos outros, eu tenho que respeitar tudo isso, eu tenho que conviver com tudo isso. Isso não mais me incomoda. Isso não mais me assusta. Então eu vou tolerando, eu vou aceitando. Já vou trazendo, né, algo e vou sendo cúmplice de algo. Então algo que era uma verdade se tornou relativo. A palavra de Deus, o que ela diz. Parece pesado falar sobre isso, mas é onde eu estou relativizando uma verdade. Parem e pensem um pouco. Relativismo. Edom. Então, tudo que o Senhor falou na sua palavra não é mais verdade na minha vida. Plena, absoluta. Tudo que está nas Escrituras não é absoluto mais na minha vida. Entenda, eu respeito todas as pessoas e situações.
Só que eu não posso trazer o ecumenismo ou iluminismo. Eu não posso fazer o relativismo aqui, né? Atacando nas escolas, nos ambientes sociais, com culturas, ecumenismo, né? Ah, tem que ser tolerante. Você cultua o seu Deus, mas o que que impede a gente cultuar junto o nosso Deus? O que impede você com o seu Deus aí e eu com meus orixás aqui? O que impede você com o seu Deus aí e eu com o meu Buda aqui? É aqui que tá, gente. O que impede você com o seu espiritismo e eu com o meu Deus aqui? Nada. O shintoísmo, o budismo, o espiritismo, o que? É um pouquinho de cada. Vou pegando um pouquinho de cada de cultura. Eu vou relativizando. Ou eu vou também relativizando o que é homem e o que é mulher. Eu não me importo mais. É o que a gente vê aqui em Romanos. Romanos. Observem. Fazer a leitura de Romanos agora é rapidinho, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para que a obediência por fé entre todos os gentios, em cujo nome sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para seres santos. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, vosso Pai, e do vosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, e minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que a algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós outro fruto, como também entre os outros gentios, por isso sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Versículo 16: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Agora, o interessante agora, versículo 18: a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Exatamente esse ponto aqui, gente. A gente pensa que algo está longe, mas não está. Estamos vivendo isso. Estamos inseridos no meio disso já. Estamos vivendo e ouvindo, vendo. Não é distante.
Às vezes parece que Deus não fala mais conosco. É o que Romanos está dizendo aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão de quem? Dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Não existe argumento que diz que ninguém conhece o Senhor. Toda a criação diz, mostra e revela. Aonde? Consciência, gente. Não importa, eu sou discípulo, não sou cristão. Não. Todo mundo tem consciência do que é certo e do que é errado. Essa é a base de lei. Já pensou que certos, né, amigos nossos, ou nós também falamos isso em certo momento, chegamos a um ponto de dizer que nós estamos errados. Você chega para alguém, atualmente agora, você diz, né, vamos colocar ímpio aqui. Você vai dizer algo, ele vai dizer, não, eu sei que eu estou errado. Às vezes nós fizemos isso. Não, eu sei que eu estou errado. Um dia eu vou melhorar. Ele confessa que ele está errado. Porque, gente, nós somos a lei. Todo ser humano nasce com a lei dentro de si. O ser humano é criado em Deus. Vocês sabiam que ele não tinha uma Bíblia na mão? Ele tinha uma Bíblia no coração. Deixa eu pegar aqui uma imagem para vocês entenderem. Deixa eu compartilhar algo aqui. Só me dão só um minuto aqui, gente. Para eu compartilhar algo aqui, tá? Deixa eu procurar aqui. Olha só. Eu fiz uma imagenzinha hoje. Fiz uma imagenzinha legal hoje. Deixa eu ver se eu consigo ela. Consegui. Isso você consegue ver aí, né? Vocês estão vendo aí o pulmão, né? Então, é o nosso pulmão. O que é? As duas tábuas da lei. Basicamente é isso. E tá onde, gente? Tá exposta através do nosso pulmão. Romanos capítulo 7 aqui, ó. Verso 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O homem interior está aí, no pulmão. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Está onde, gente? Não é externo, não. Está dentro. Desventurado homem que sou. Deus me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O ser humano foi criado com códigos.
A lei do Senhor, moral, ética, espiritual, está dentro do homem. Foi injetada dentro do homem. Quando o homem sai do jardim, ele tem essa lei dentro dele. Ele tem essa palavra dentro dele, oralmente, porque está dentro de nós. É a nossa consciência. Todas as vezes que o Espírito Santo nos convence de alguma coisa, não é que ele vai falar, ele vai trazer luz sobre algo que está dentro de nós. É onde ele mora. É quando ele traz uma revelação profunda. Gente, não está fora, é dentro. Sobre algo que está dentro de mim. Ele só me convenceu do meu erro, do meu pecado, da minha iniquidade, do juízo. Trouxe luz àquilo que está codificado dentro de mim. Mas à medida que eu vou pecando, 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 essa lei vai sendo apagada, quebrada. Pactos são quebrados, alianças são quebradas. Aonde? Dentro. Moisés só replicou algo que estava dentro para fora. Uma cópia chamada de Torá, né? A lei dos 10 mandamentos. Só que ela está dentro de nós. E agora temos a escrita. Oralmente é a nossa consciência, gente. Que isso fique claro em você. Então eu preciso ativar com uma cópia o que há de original dentro de mim. Por isso que o Espírito Santo veio em Pentecostes. Por isso que ele pegou algo e gravou de novo. Por isso que ele disse: olha, não temos mais leis em pedra. Ela é gravada em nosso coração. Por isso que, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará, né? A iniquidade se multiplicará. O aumento. Porque o povo continua pecando e se esfriando. Ou seja, eu tenho ausência da palavra. É quando eu me afasto. É quando eu não quero mais olhar para a lei. E ela vai sendo apagada. Ela vai sendo ocultada dentro de mim. E o que o Espírito Santo faz? Ele traz luz. O Espírito Santo fala com a palavra que está dentro de mim. Então eu preciso ler a palavra. Quanto mais claro a palavra de Deus, ela vem estar dentro de mim, eu tenho revelações. Quanto mais a palavra está em mim, quanto mais está claro, o meu dom ele é aflorado, amadurecido. Não permita que o relativismo, que o hedonismo, que o extremismo tire algo que é absoluto de dentro de você. Essa obra terrível do existencialismo, em que há o entregar do ser humano a si mesmo. Olha algo tão perigoso aqui. Volta para Romanos capítulo 1. Versículo 19. Por quanto que deu, o que de Deus se pôde conhecer,
é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não tem desculpa, gente. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graça. Antes se tornaram nulos. Aqui tem um segredo, né? Vocês sabiam, gente, que o nível mais terrível ligado aos magos, ao ocultismo, não tem esse negócio de bem ou mal? Eles andam no campo nulo. Então, eles são o próprio Deus deles. Eles caminham no vazio, na insensatez, na futilidade, em seus próprios raciocínios. Continuando, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Então, eu sou o meu próprio Deus, entendeu? Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundície. Olha, vocês estão entregues pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Gente, o que acontece com os pecados sexuais, o que acontece com N coisas, porque o nosso corpo é um altar, gente. É um tabernáculo. E ele é movido para que nós venhamos honrar a Deus. Quando, ao inverso, nós desonramos o próprio Deus. Versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Eu adoro a mim mesmo. Orgulho, gente. O qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher. Voltei para aquela questão lá atrás, do contexto do LGBT e tudo mais, né, gente? Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em suas sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu eu. Então, gente, há punição, há um prêmio. Não fica impune. Existencialismo. Eu vou relativizar mesmo. E o que o Senhor está fazendo agora? Gente, isso é Novo Testamento. É Paulo que está revelando aqui. Deus está me entregando a mim mesmo. Olha, você, faz o que você quiser. Seja o seu Deus. Ah, você não tem ninguém para lhe corrigir? Ninguém para lhe apontar um destino? Faz o que você quiser. Ah, você não quer uma liderança espiritual? Ah, não quer um pastor? Faz o que você quiser. Se entrega ao que você quiser. É o que nós estamos vendo numa geração, gente, irreconciliável, sem salvação. Gente, não tem. É uma geração de Sodoma e Gomorra. Porque vocês acham que o Senhor não veio, né, e deliberou uma salvação para Sodoma e Gomorra? Porque destruiu, gente. Porque já não tinha arrependimento, não tinha salvação.
Não tinha rendição, porque eles foram entregues às suas paixões, à sua sensualidade, à carnalidade, à perversidade, à prostituição, à idolatria em que eu sou o meu próprio Deus. E tudo isso faz com que seja apagada a lei. É a coisa que o inimigo quer fazer, gente. É o que ele quer fazer? Tirar Deus de dentro de nós. Ah, como é que faz isso? Arrancando a palavra. Eu falei para vocês nesse instante. Eu mostrei uma imagem para vocês, fazendo com que nós não venhamos ler a palavra, venhamos falar com pessoas sobre a palavra, venhamos buscar só mistérios, venhamos buscar só revelações, visões. Tem que ter palavra. Precisamos abrir esses códigos. O que o inimigo quer é arrancar Deus de nós, dentro de nós, arrancar o Espírito Santo de nós, arrancar a palavra de nós, arrancar de dentro do nosso coração Jesus. E aí nós nos tornamos irreconciliáveis. Parece ser estranho falar isso, mas não há salvação, gente. Porque não há nada dentro de mim. Não tem memória. E o Espírito Santo não convence nem do juízo, nem da justiça, nem do pecado. Não há convencimento. E se não há convencimento, não há salvação. Obra do orgulho. Deus tirou esse povo. Quantas mil pessoas? Mais de 600 mil pessoas. Alinhou para um propósito. É como nós aqui. Há 3 meses estamos aqui. Vamos contar quem está aqui? É a mesma coisa do processo do inverno, gente. Propósito que estamos fazendo. Não fica chateado, mas muitos de vocês já desistiram. Não mais fazem. Acabaram nós costumamos fazer, gente, processos de 7 dias. Vai lá, faz por 7 dias, né? O número da perfeição. Às vezes as pessoas fazem 2, 1, 3. Não manda mais nada, faz do seu jeito, é da sua forma, é do seu tempo. É sempre assim. E começa um ciclo, termina um ciclo, e às vezes poucos alcançam o objetivo. Porque muitos fazem propósitos iniciais no jejum, ora, sapateia, tá no reteté, não sei o quê, aquela coisa toda. E aí, quando Deus começa a apertar o negócio, eu corro. E eu vou me justificando sempre. Eu justifico do meu erro. A verdade de Deus não é tão verdade. Ah, esse processo aqui não é. Ah, eu quero do meu jeito. Ah, eu quero no meu tempo. Ah, tem algo errado. Ó, com todo mundo tá errado. Por que só cobra de mim? Mas aquela pessoa não faz, aquele outro não faz. Eu fico justificando e colocando em todo mundo. Eu vou relativizando. Josué e Caleb 2. Que nós sejamos esses remanescentes, por mais que sejam poucos. Vamos olhar para dentro da gente sem justificativa, sem relativismo. Gente, Deus nos ama como nós somos.
Deus não errou quando nos fez. Seja gordo, magro, usando óculos, não usando óculos, seja como você queira pensar, seja de uma cor, de outra cor. Ele não errou. E ele diz: olha, eu estou aqui. Ele ama você, ele aceita você do jeito que você está aí, do jeito que você é. Ele vai te aceitar, mas ele vai se recusar. E eu, como filho dele, na responsabilidade, no meu ofício, eu me recuso também a deixar você do mesmo jeito. Você pode achar que eu seja chato. Aqui eu falo do ministério, não falo de vocês que estão em tempos e estações. Vocês do ministério podem me achar chato. Pode até pensar em sair. Ah, eu quero mais nesse ministério, não quero mais libertação, não. É muita coisa e todo dia me dói aqui, me dói ali. Não, Kildra, porque os do ministério, né, a gente considera como filho mesmo na fé e a gente tem um chicotezinho maior, sabe, Kildra? É um chicote que a gente, né, aperta mais. E por isso que eu me recuso a vocês do ministério a deixar vocês do mesmo jeito. Especialmente você que eu já sei quem eu sou. Ah, eu já sei que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ah, é? Eu me recuso. Eu posso ficar com poucos aqui, mas esses poucos serão forjados. E depois o Senhor vai me dando mais filhos na fé. Podemos vir do jeito que estamos, mas quando nós chegamos em Deus, dizemos verdadeiramente, Senhor, eu quero te servir, Ele vai começar a te mudar. E eu sei porque Ele me muda todo dia. Não é fácil. Ele te ama como você é. Mas ele não vai deixar você do mesmo jeito. Ele não vai deixar a sua família do mesmo jeito. Ele não vai deixar o seu esposo do mesmo jeito. Ele não vai deixar a sua esposa do mesmo jeito. Ele não vai deixar o seu filho do mesmo jeito. Ele vai cuidar. Ele não vai deixar suas finanças do mesmo jeito. Ele não vai deixar a sua vida do mesmo jeito. Ele não vai. Ele vai cuidar. Mas você precisa se entregar. Porque Deus vai mudar primeiro você. Ah, porque eu quero orar. O meu filho, a minha filha, meu esposo, a minha esposa. Liga para todo mundo menos para você. Ama todo mundo menos você. E eu não quero aqui dizer que abandone todo mundo. Eu quero dizer para você que você é importante para Deus. A sua libertação é importante para Deus, porque Deus te chamou. E ao chamar você, é para que você fique realmente como ele quer, para depois disso você resgatar os outros, porque caso contrário, você vai ficar no meio do caminho e não vai resgatar ninguém, porque quer abraçar todo mundo. Porque se Deus te chamou no meio da sua família, porque primeiramente ele quer mudar você. Ele aceitou você como você é, mas ele não vai deixar você dessa maneira. Olha para si, vê se há algo ligado a Edom. Há algo ligado ao. Eu vou me relativizar aqui. Eu vou colocar minhas verdades aqui. Eu vou do meu jeito aqui. Toma muito cuidado com isso. Observa bem isso. Que o Senhor te abençoe. Pai, nesse momento agora eu oro em prol dos teus filhos. Que a bênção do Senhor seja sobre eles. Que a proteção do Senhor seja sobre eles.
Que eles sejam, Pai, alinhados. Que eles sejam, Pai, posicionados para unicamente, Senhor, reconhecer que precisam de mudança. Que precisam reconhecer, Pai, que o Senhor quer elevar cada um deles para ambientes de Canaã. Senhor Jesus, abençoa os teus filhos. Arranca os teus filhos desses ambientes, Pai, desses desertos, dessa vizinhança de Edom, da filosofia, do sofisma, da desistência. Arranca os teus filhos, Pai, da mesmice, da falta de decisão, de viver paixões carnais, sensualidades, de que quererem viver, Pai, vizinhos a Sodoma e Gomorra, e dizer que está tudo bem, de relativizar tudo, Senhor. Senhor, nos arranca desses ambientes, desses pensamentos, e alinha a nossa vida em Ti, que Tu és a verdade, o caminho, a vida. Espírito Santo de Deus, começa a fazer um reboliço dentro de nós. Faz com que a Tua luz, Senhor, ative sobre nós a Tua palavra, que haja esse anseio, assim como a corça, Pai, anseia para beber das Tuas águas, que sejamos nós essas corças que sejamos, Pai, alinhados, ativados, e que a Tua luz ilumine, Pai, o nosso candelabro dentro de nós. E que nesta noite, Pai, que os Teus anjos, que o Teu poder, que o Teu sangue, Jesus, que haja proteção ampla, Pai, diante da nossa vida, dessa gravação, que haja cobertura e proteção contra quaisquer que sejam os ataques das trevas, e que as portas das trevas sejam fechadas, que os Teus filhos sejam protegidos diante do nome sangue poderoso de Yeshua. Amém e amém.